Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui para deixar-vos mais um pedacinho do Maná dos Céus. O pedacinho do Maná dos Céus de hoje, ele está com base no livro de Salmo 27. É Salmo de Davi. Ele fala sobre a confiança em Deus e o anelo que o salmista tem da presença de Deus. O salmista diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investirem contra mim para comerem a minha carne, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levante contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, para que no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltado sobre o meu inimigo, que está ao redor de mim. Pelo que ofereci sacrifício de júbilo, no seu tabernáculo cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, ó Deus. O teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, e não rejeite o teu servo com iras. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampare, ó Deus da minha salvação. Para que quando meu pai e minha mãe desampararem, ó Senhor, me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espreitando. Não me entregue à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsos testemunhos contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresce que verias os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor.
Muito bem, amados, diletos irmãos, eu fiz a leitura na íntegra. Esse salmo tem 14 versículos e eu gostaria de fazer algum breve comentário trazendo a mensagem de Deus nesse dia de hoje. O salmista, ele busca a Deus. Ele clama pela misericórdia de Deus. Ele busca refugiar-se em Deus. O salmista procura sentir-se seguro por confiar em Deus, que um Deus de bondade, de amor, um Deus que gera amor em nossos corações. Sentir-se seguro por confiar em Deus gera um amor e uma adoração em nossos corações. Ele gera uma adoração profunda pelo Pai. Confiar em Deus, esse Deus amoroso, um Deus que trata cada um de nós como filho, um Deus que cuida de cada um de nós, um Deus que é a proteção. O salmista, nesse salmo, ele faz um cântico. Esse cântico nos ensina que essa confiança corajosa está afirmado na certeza de um plano redentor. Nós vemos através desse salmo que quem tem a luz tem a salvação. E quem tem a salvação não precisa temer nada. Não precisa temer ninguém. Amados, diletos irmãos, o homem cresce em sua espiritualidade quando é iluminado pelo Espírito Santo de Deus, quando ele recebe a iluminação do Espírito Santo. Então ele recebe o livramento do mal, ele recebe o livramento da morte, e por viver uma vida espiritual, ele vive a salvação que Deus concede para a sua alma. Nós vemos que, através desse salmo, Davi expressa ainda mais a íntima confiança que ele tem em Deus. Cada um de nós, amados irmãos, deveríamos expressar a nossa confiança em Deus. Essa confiança é feita quando nós assumimos aquilo que Deus coloca em nossa vida. Nós vemos que o salmista, ele diz que deseja viver na casa do Senhor. Viver na casa do Senhor, amados, é viver uma vida de santidade. Então nós, no dia atual, podemos viver uma vida íntima de confiança, uma vida na presença do Senhor. Viver essa vida não se trata apenas de uma simples palavras ou
simples estado como alguém que está só de passagem, nem ficar ali somente por um tempo, mas viver uma vida intensa, viver uma vida como servo que busca a presença do Senhor, que busca essa presença todo o tempo. E viver essa vida deve nos motivar a ter um desejo de estar todo dia na presença de Deus. Devemos almejar, desejar estar ali na presença de Deus toda a nossa vida. Devemos almejar sentir o alento e o acalento de Deus como filhos que somos. Devemos almejar estar na habitação do Pai, ter comunhão com Ele. Esse momento de comunhão nos permite desfrutar da beleza do Senhor e buscar sua orientação no seu templo, amado, na sua presença. Não apenas para ver a face de Deus, mas para falar com Ele. Não somente para falar com Ele, mas ouvi-lo, Ele falar conosco. Devemos almejar ouvir a voz de Deus. Nada pode oferecer maior segurança do que estar junto à fonte do poder. Descansar à sombra do Onipotente. Como estar abrigado em uma fortaleza segura. Estar abrigado em um lugar de segurança. Estar firme, como sentir essa firmeza como se fôssemos um rochedo. E estar em Deus, estar em um lugar de refúgio. Estar em Deus, estar muito acima do vale onde estão os inimigos. Os nossos inimigos, eles podem se encontrar até diante de nós, mas nós estamos acima dele. Esses inimigos não podem nos tocar. Os inimigos são tropeço muitas vezes quando deixamos ele agir e fazer com que venhamos tropeçar. Mas quando usamos nossa fé, o inimigo terá que contemplar o nosso avanço. Estamos certos de que quando estamos em Deus, podemos louvar a Deus. E louvar a Deus, exaltar a sua grandeza. Ah, presbítero, eu não sei louvar. Presbítero também não sabe louvar. Mas ele sabe glorificar a grandeza. Ele sabe exaltar a alegria da eternidade. Ele sabe glorificar a Deus. Então, você, nesse momento, pode glorificar a Ele. Nesse momento, você deve exaltar a Ele. Amados, diletos irmãos, a eternidade nos aguarda. Então devemos considerar isso como algo importante em nosso tempo. Como algo verdadeiro. Devemos exercitar
toda a vontade de Deus com alegria. Devemos exaltar a Deus no serviço. Devemos prestar adoração a Deus, pois é no nome do Senhor que podemos estar continuadamente alegre e seguro de que a justiça dele estará sobre nossa vida. Ao analisarmos o Salmo 27 e o versículo 13, o salmista diz assim: apesar disso, esta certeza eu tenho, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Então cada um de nós, amado, tem que ter essa certeza. Precisamos ter a certeza de que Deus irá agir em nossa vida nessa terra. Nós não precisamos passar para a glória, para ver Deus agir em nossa vida. Podemos viver no dia atual, viver a bondade do Senhor aqui na terra. Então, amados, em meio à aflição da vida, chega um momento em que necessitamos buscar, até mesmo clamar pelo Senhor. Precisamos orar e clamar e buscar a face do Deus. Cada um de nós deve buscar. A busca é aquele que nos leva a aproximar de um Deus eterno que desenvolve a nossa espiritualidade. Desde que clamemos por Ele, busquemos a face do Deus. Nós vemos que Davi é um poeta. E como poeta, no Salmo 27, ele traz um poema que é um convite. Ele nos convida a passar a agir de maneira que venhamos adorar o Pai. Pois, na verdade, buscar a face de um Deus envolve a ideia de buscar o seu favor e sua proteção. Viver sobre o abrigo, viver um novo nascimento. Cada um de nós devemos buscar esse novo nascimento e até mesmo o batismo no Espírito Santo. A Bíblia, ela nos ensina que um membro que caísse em desgraça teria o seu nome apagado para sempre. Mas Deus, como um Pai, um Deus como sendo alguém amoroso, como sendo aquele Criador, Ele pode apagar o nosso pecado e escrever novamente nós num livro da vida. E Ele pode permitir que venhamos definitivamente a ser salvo de uma maneira que a nossa vida receba um novo sentido de vida. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, por mais que seja triste a sua vida, que por mais que seja
sofrido a sua vida, por mais que você tenha sido rejeitado ou abandonado por alguém, o salmista diz que ainda que meu pai e minha mãe venham me abandonar. O abandono de um pai é triste, amado. E ele diz que ele confia que Deus irá acolher. O pai está sempre pronto para acolher a cada um de nós. O nosso pai terreno pode nos abandonar. A nossa família terrena possa até nos abandonar, mas o Pai eterno, Ele está sempre pronto a nos acolher. Ainda que a nossa vida seja cheia de tristeza, ainda que a nossa vida seja controlada pelo desânimo, nós podemos permitir que a nossa vida seja controlada pela confiança em Deus, que produz a paciência de esperar algo maior. Essa paciência nos leva a depositar a nossa esperança em Deus. Só quem conhece essa esperança em Deus viverá conforme a vontade de Deus. Poderá esperar receber algo da parte de Deus. Então, para receber resposta oportuna às orações, muitas vezes precisamos confiar até mesmo contra a desesperança, porque a própria palavra de Deus diz que Abraão acreditou e confiou contra a própria esperança. Quando a esperança não havia mais, o patriarca confiou que Deus iria realizar. E muitas vezes, amado, essa falta de esperança nos leva a perder a bênção de Deus. Mas quando nós confiamos e esperamos, louvamos, e ao louvar, colocamos em evidência que a resposta de Deus virá sobre a nossa vida. Que Deus irá ouvir, que Deus estará respondendo a cada um de nós. O salmista se mostra suportando tudo com uma só fé. Ele nos mostra, através desse salmo, que é necessário ter fé. Então, cada um de nós, amados, deveríamos viver uma vida de fé. Uma vida firmada na palavra de Deus. Isso é suficiente para todos os dias de cada um de nós, para contemplarmos a bondade do Pai, pois a sua bondade, Ele é o remédio. Ele é o remédio para curar as nossas feridas. Quando confiamos nessa bondade, então passaremos por meio das tribulações e suportaremos essas tribulações. Vamos viver uma vida abundante. Vamos esperar no Senhor, pois Ele vai nos fortalecer. Ele nos vai fazer etapa da nossa vida. Acreditar nisso nos leva
nos leva, amados, a viver uma vida revestida, uma vida em que nada pode nos tocar. Que Deus vos abençoe, amados. Que Deus vos conceda paz, graça e harmonia. Amém?